tens que responder com fogo. Só esse é o verdadeiro Deus. Vem, Senhor, com teu fogo sobre a minha vida, sobre a minha casa, com teu fogo. Glória a Jesus. Meus irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. É com muita alegria que estamos iniciando mais um programa, A Voz de Assembleia de Deus, desta feita com a participação dos jovens. E esse que vos fala, Diácono Tássio, e eu já quero agradecer a vocês que estão nos assistindo, em nome de Jesus. Também quero agradecer ao nosso pastor do campo eclesiástico daqui de São Miguel dos Campos, pastor Amaro Antônio, que Deus abençoe o nosso pastor e toda a sua família. Agradecer também ao nosso irmão Jair, que está nos ajudando a fazer essa belíssima transmissão. E você, caro ouvinte, que está também assistindo aí na plataforma digital, no YouTube, fique conosco. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para você neste dia. Deus vai falar tremendamente através da palavra, através dos louvores que serão entoados hoje aqui, em nome de Jesus. Eu creio, em nome de Jesus. E comigo está aqui hoje o meu irmão e amigo, auxiliar Maxwell Pugliese, vindo ali da congregação do loteamento Rio Palmeira. Que Deus abençoe, Maxwell. É uma honra você estar aqui conosco hoje. Amém. Amém. Deus abençoe. E também está conosco hoje a jovem Heloíse Vitória, vindo ali da Chã das Mangueiras, né? Uma jovem abençoada por Deus, que também vai nos trazer aqui louvores entoados ao nome do Senhor. Que Deus abençoe, Vitória. Amém. Então, meus irmãos, não deixe de participar da nossa transmissão, deixe seu like, curta, comente aí no chat, em nome de Jesus. Amém? E sem mais delongas, sem demora, gostaria aqui de ler a palavra do Senhor Jesus, que se encontra no livro de Salmos, capítulo 119 e versículo 9. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus diz: com que purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Louvado seja Deus. Com que purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Meus irmãos, está aqui a palavra do Senhor Jesus e nós falando aqui da parte da juventude, nós viemos de um congresso muito abençoado, aonde Deus se fez presente, aonde Deus fez maravilhas, né? Almas convertidas ao Senhor Jesus, batismo com o Espírito Santo, renovação, glória a Deus. Foi um congresso muito abençoado. E nós falaremos aqui hoje, né, que além do congresso, como nós devemos seguir este caminho, né? Porque é um caminho a percorrer. O caminho não fica ali só no congresso. Há todo o caminho a ser percorrido. Então, fique conosco em nome de Jesus. Nós agora iremos ouvir a jovem Heloíse Vitória a louvar o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Vamos adorar esse Deus grande e maravilhoso. Contigo eu não temo a ninguém. Contigo eu salto uma muralha. Contigo eu venço uma batalha. Contigo eu sei que venço o inimigo. Em ti eu sei que encontro solução. Também podes me dar uma direção. Em
E eu sei que estou seguro, pois já estás no meu futuro. E tu já sabes bem o que fazer. Mas se acaso teu silêncio me alcançar e resolveres te calar para provar a minha fé, te adorarei independente do que for, pois tu és Deus, tu és Senhor, e fazes o que te apraz. E eu te adorarei no mar, no vento temporal, te adorarei na tempestade ou na bonança, na prova, no fogo, no vale, no monte, em meio ao deserto ou perto da fonte. Eu só posso mesmo é te adorar. Te adorarei, independente do que for, te adorarei, te adorarei, te adorarei, independente do que for, te adorarei. E grande, justo, lindo, santo, forte, torre, rocha viva, manda, pode, cura, livra, salva, usa, ressuscita. Ele tem, ele é, ele pode, ele sabe. Eu só sei dizer que independente do que for, te adorarei. Glória a Deus. E eu te adorarei no mar, no vento temporal, te adorarei na tempestade ou na bonança, na prova, no fogo, no vale, no monte, em meio ao deserto ou perto da fonte. Eu só posso mesmo é te adorar. E ele é grande, justo, lindo, santo, forte, torre, rocha viva, manda, pode, cura, livra, salva, usa, ressuscita. Ele tem, ele é, ele pode, ele sabe. Eu só sei dizer que independente do que for, te adorarei. Te adorarei, independente do que for, te adorarei. Te adorarei, eu te adorarei, independente do que for, te adorarei. Eu te adorarei. Amém. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Jesus, glória a Jesus. Esse hino, meus irmãos, falou profundamente comigo e eu creio que ele falou também profundamente no coração de cada um que está assistindo. Louvado seja o nome do Senhor, porque em meio às situações, eu não sei qual a situação que você está passando. Se é alguma situação espiritual, alguma situação material, mas Deus manda te dizer nesta tarde que, independente da situação, Ele estará contigo. Independente do que está acontecendo na tua vida, aleluia, eu já posso sentir a presença de Deus. Independente da situação, Deus está dizendo: eu sou maior do que o teu problema. O meu poder é maior do que qualquer problema que esteja na sua vida. Deus, Ele é grande. Deus, Ele é maravilhoso. E às vezes, irmão Maxwell, com a nossa pequenez,
falo isso em nossa mentalidade e até a nossa fé. Nós não acreditamos que Deus pode fazer tal coisa. Mas Ele é grande. Ele é justo. Né? Ele nos ama. Então, por isso, independente do que aconteça, o nosso Senhor Jesus, Ele estará conosco ali para nos ajudar. Aleluia! Eu creio nesta palavra. Ela é fiel e verdadeira. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E deixar aqui também o convite para os amados irmãos, que logo mais à noite haverá culto em nossas congregações. Logo mais à noite, às 18h30, aqui na igreja sede, culto com a participação da mocidade, com a participação dos jovens. Não perca essa oportunidade. Venha para a casa do Senhor, venha escutar a palavra de Deus. Ele tem um plano na tua vida. Ele tem uma palavra para você. Ah, Tássio, mas o meu problema é grande demais, mas eu tenho uma boa notícia. Deus é maior do que o seu problema. Amém. Aleluia. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então venha, mesmo que você não possa vir aqui na igreja sede, que fica aqui no centro da nossa cidade, mas eu tenho certeza que aonde você mora, tem uma igreja Assembleia de Deus. Então, façam a visita. Glória a Jesus. O Senhor, Ele tem muito, muito, muito mais para você e para a sua família. Glória a Jesus. E agora, conversando com meu amigo, irmão Maxwell, tratando do que nós lemos hoje aqui em Salmo 119, versículo 9, que diz: com que purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. E tornando, Maxwell, para os nossos dias, glória a Jesus, o que significa, na prática, glória a Deus, purificar o caminho hoje? O que significa hoje, na prática, na vida do jovem? Purificar o caminho em nossos dias atuais, que é tão difícil. Meus irmãos, graças a Deus por mais um dia na qual estamos na presença de Deus, né? Eu agradeço pelo convite, o meu amigo Diácono Tássio, né? Onde servimos ali no loteamento por um bom tempo, né? E foi um tempo bem complicado, a gente não era nada e ao mesmo tempo a gente era tudo ali. Foi um tempo com o presbítero Williams. Isso. E ele nos passou também essa confiança. Foi uma época que não tinha, né, os diáconos ali. E era eu e o Tássio ali fazendo as coisas, né? A gente sempre combinava: hoje eu não posso ir, você vai. Era verdade. Fazia tudo ali, né? Era no som, era tirava oferta, fazia tudo. E foi uma experiência boa com o Tássio, foi gratificante. Mas voltando aqui ao tema, primeiro, Diácono Tássio, nós temos que nos perguntar o que é purificar. Purificar, ele é muito mais do que uma limpeza. Você pode chegar aqui nessa sala, vou limpar aquela sala. Você limpa, tira uma poeira aqui, tira outra. Você limpou a sala. Agora, a purificação, ela é bem mais complexa, ela é bem mais profunda. A purificação é uma limpeza onde você vai tirar as impurezas que existem dentro dessa sala. Você vai passar produtos químicos que possam tirar as bactérias ou qualquer outra coisa. Então, quando nós estamos falando de purificação na Bíblia, nós estamos falando justamente dessa limpeza espiritual, tirando as impurezas que existem da nossa vida. E a purificação do caminho, nós estamos falando aqui do caminho, estamos falando da caminhada que nós estamos desenvolvendo dentro dessa jornada que Deus ele nos deu aqui na Terra. Como você bem falou no início, nós passamos aqui por um congresso, porém não fica somente ali no congresso. Não está restrito somente àquele congresso. Existe uma caminhada. Vai chegar um segundo congresso, um terceiro congresso, um quarto congresso. E aí, durante esta caminhada, nós como jovens ou o adulto também, nós temos que purificar a nossa vida. Nós temos que purificar o nosso caminho. Glória a Deus. E não é de um dia para a noite que isso vai acontecer. Provérbios, no capítulo 4, versículo 18, e eu vou falar aqui dentro da nova versão transformadora, diz o seguinte: o caminho dos justos é como a primeira luz do amanhecer, que brilha cada vez mais até o dia pleno clarear. Ou seja, dentro dessa nossa caminhada,
cada dia, de forma gradual, nós vamos limpando. É claro que vai ter problemas, situações difíceis, às vezes podemos errar no meio do caminho, mas durante essa caminhada nós sempre temos que procurar a palavra de Deus e purificar a nossa vida até chegarmos à estatura de Cristo, e aí Deus vai nos levar. Amém, amém. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. E é isso mesmo, Maxwell, como você falou, né? Há uma caminhada à frente, uma caminhada longa, mas às vezes nós pensamos, eu não vou conseguir, mas com Cristo nós somos mais que vencedores. Aleluia. E como você bem disse, a gente ali na congregação do loteamento, né? A gente fazia basicamente tudo, né? Mas eu vou além puxando para o passado, né? Nós éramos jovens e congregávamos aqui na igreja sede há muito tempo, né? Muito tempo atrás, né? Somos tão velhos assim, né? Também, né? E nós vemos, quando nós lembramos e conversamos, que nós éramos daqui na nossa juventude e participávamos do departamento, né? No Shekinah, mais precisamente, e nós fazemos essa retrospectiva, que é uma caminhada, e nós estamos aqui hoje e nós só temos que agradecer a Deus. Por quê? Porque nós não nos desviamos, nós prosseguimos neste caminho que é na palavra do Senhor, e nós estamos aqui hoje falando, né, do amor de Cristo Jesus para conosco. Então, teve uma longa caminhada no passado até aqui, e nós temos daqui para frente outra caminhada. Então, é só motivo de agradecer a Deus por tudo, tudo, tudo. E você, caro amigo que está assistindo, caro irmão, irmã, não desista dessa caminhada. Não desista, pois Jesus está contigo, né? Independente da dificuldade, Ele está ao nosso lado. O Espírito Santo de Deus vai te ajudar. Fique com essa palavra em nome de Jesus. Então, continuando aqui o nosso bate-papo, glória a Jesus, irmão Maxwell, é possível hoje viver em santidade, mesmo nós estamos no mundo com tantas distrações? É possível hoje, em nosso meio, vivermos em santidade, mesmo nós sermos adultos, jovens, adolescentes? Porque eu vejo que parece ser tão difícil na minha mente, mesmo sendo maior de idade, já com 33 anos. Agora, imagine-se para um jovem, para um adolescente. Exatamente, né? Quando você pergunta se nos dias de hoje é possível ser santo, claro que sim, eu digo que sim. As dificuldades, as distrações, elas sempre houve no mundo, desde o começo até hoje. Eu já ouvi pessoas dizendo, Diácono Tasso, que hoje os dias são piores. Eu não posso falar nisso porque eu vou incorrer em um erro que a gente chama na história de anacronismo histórico. Porque nós estamos... o anacronismo é levar uma cultura, levar uma educação, um comportamento, valores de uma época para uma outra. É claro que o comportamento, as ideologias, os costumes de hoje são diferentes de jovens de 2000 a 4000 anos atrás. Porém, em todas essas épocas houve distrações. O inimigo, ele trabalha em cima dessas distrações. Ele sabe trabalhar, ele não é onisciente, ele não conhece a mim, ele não conhece a você. Mas ele está 24 horas ali olhando para a gente, para ver o nosso calcanhar de Aquiles, ou seja, o nosso ponto fraco. É verdade. E eu posso provar dentro da Bíblia. Quando Deus ele criou Adão e Eva, havia uma distração ali. Foi proposital. Sim. Deus coloca aquela árvore da ciência do bem e do mal, que era justamente para mostrar ou para dar ao homem o seu livre-arbítrio, para fazer com que o homem realmente escolhesse aquilo que ele queria seguir. Seguir a Deus ou seguir aquela distração. Era uma distração. A Bíblia não vai nos revelar, dar mais detalhes, mas a mulher, eu creio que foi ali com a conversa com o inimigo, com a serpente, eu creio que ela passava todos os dias ali. Não foi uma primeira vez. Também. O inimigo, ele provavelmente estava olhando e viu uma brecha. Aquela mulher provavelmente passava pelaquela árvore e se perguntava: o que é que tem dessa árvore que é diferente das outras?
né? Era algo que distraía aquela pessoa. É verdade. Então, quando o inimigo percebeu a fraqueza, ele vai até ela. Sim. E começa aquela conversa. E vem aquela conversa bonita, porque o inimigo sempre, Diácono Tássio, vem com essas conversas bonitas. Né? Porque se ele se apresentar como inimigo, ninguém quer. Ele vem como um anjo, né? Uma estratégia dele, coisa bonita, coisa bela. E nós vamos ver que aquela árvore, quando a mulher viu, a Bíblia diz que ela era agradável, desejável e boa. As distrações, ela é agradável, ela é desejável e ela é boa. Verdade. Porém, o que aconteceu naquele jardim? O homem não guardou a palavra. Quando Deus disse, não coma da árvore que está no meio do jardim. Haviam milhares de árvores ali. Nós não sabemos os frutos e provavelmente eram os melhores que haviam naquela época ali. Mas o homem não guardou a palavra. Aí nós vamos ver uma outra situação, onde Paulo, em suas cartas, ele vai falar o segundo Adão. Porque o primeiro Adão, ele falhou. Caído, foi. O primeiro Adão, ele não guardou a palavra. Mas aí veio o segundo Adão. Jesus. E o segundo Adão, que era Jesus, ele também teve as distrações. Sim. Ele, como homem, ele tinha todas as situações para poder pecar. Ele poderia ter pecado. Sim. Então, o inimigo, ele viu aquilo ali e disse, não, aqui ele está como homem. Então, ele pode cair. Agora eu vou distrair ele. Foi. E nós vamos ver ali, quando ele é levado para o deserto pelo Espírito Santo, que passa 40 dias ali em jejum. Sim. Quando ele sai, eu creio que ali Jesus, eu vou colocar agora aqui as minhas palavras, Jesus ele se levanta, agradece a Deus, aí o inimigo chega e diz, agora eu vou derrubar esse camarada. É porque se esse aí realmente é o Salvador do mundo, glória a Jesus. Eu derrubando ele, irmã Heloísa, eu vou acabar com tudo aqui. Aí ali o que é que ele faz de primeira? Jesus estava com 40 dias sem comer. Sem comer. Eu não tomo café da manhã. Quando chega meio-dia eu já tô azul. Né? Eu já tô querendo, né? A cabeça começa a doer. Agora imagina 40 dias. 40. O inimigo sabia o ponto fraco ali. Aí ele chega para Jesus e diz, olha, pega essas pedras aí e transforma em pães. Eu creio que Jesus deve ter sentido até o cheiro do pão ali. A fome que tava. Mas o que foi que Jesus ele fez? Usou a palavra. Está escrito. Aleluia. Glória a Deus. Escrito. E o que fez foi uma distração ali. Mas Glória o que fez Jesus. ele não cair foi a palavra de Deus. Porque ele disse, Aleluia. está escrito. Aleluia. Nem só de homem, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Glória o inimigo a Deus. ainda tentou outras distrações ali, deu riquezas, tudo. Mas Jesus sempre está escrito. Está na Bíblia. A palavra de Deus diz isso. Ou seja, Tássio, Aleluia. é possível. Jesus, ele viveu em santidade. Sim. Ele era Deus, mas ele viveu como homem aqui. Ele não usou os seus atributos para se beneficiar. Sim. Filipenses, ele vai nos falar isso daí. Ele diz que não usurpou ser igual a Deus. Porém, o que foi que fez com que ele continuasse daí? A palavra de Deus na vida dele. O Espírito Santo. A oração. Então, é possível um jovem ser santo hoje. Existem as distrações, existem as dificuldades. Sim. Mas se você usar o poder da palavra na sua vida, glória você pode continuar santo até a volta de Cristo. Aleluia, é forte. Forte essa palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E como bem colocou aqui o nosso irmão Maxwell, sobre guardar a palavra. E nós vamos também entrar nesta última pergunta sobre guardar a palavra. O que quer dizer guardar a palavra? Porque o que de muitos de nós pensamos? Guardar a palavra é só ler, né? Eu pego a Bíblia, né, em um determinado tempo, em um determinado horário, leio a Bíblia, fechei, pronto, guardei a palavra. Aí é que está a pergunta, e que muitos têm essa dúvida. O guardar a palavra é só ler ou vai além disso, irmão Maxwell? Diácono Tássio, guardar a palavra ela começa com a leitura. Né? Você só pode guardar algo quando você tem o conhecimento dela. Né? E quando nós estamos falando aqui da palavra, primeiro você tem que ler. Quando você lê, aí o salmista vai dizer ali no Salmo 1, né? Medita na palavra, dia e noite. O que ele está dizendo? Todos os dias temos que meditar. Agora, primeiro lemos. Sim. Então, quando lemos e meditamos, aí nós guardamos esta palavra em nosso coração. Né? Guardar a palavra não é somente ler, é você vivê-la. É Aleluia. Você sempre estar com ela. É você sempre, onde você estiver, as pessoas olharem para você, Diácono Tássio,
cantora Heloíse, olhar para você e dizer: aqui é um servo de Deus. Né? Quando Eliseu ele passava, eu creio que com a Sunamita, acho que ele nunca deve ter trocado uma palavra. Mas aquele homem, quando passava na frente dela, ela dizia: ali é um homem de Deus. Aleluia. Né? Alguém, Glória ele a disse Deus. uma vez: pregue o evangelho em todo o tempo. Se possível, use palavras. Ou seja, a palavra maior é a nossa vida, irmã Luiz. Eu creio. Onde você estiver na escola, né? Nas universidades, Trabalho. no trabalho, as pessoas têm que olhar para você e dizer: ali guarda a palavra de Deus. Aleluia. Então guardar Glória a palavra é Jesus. muito mais do que ler. É você levar creio. essa palavra adiante. É você estar onde você pisar, as pessoas olharem para você e dizer: ali é um servo de Deus. Aleluia. Quantas pessoas eu já vi, eu fico triste, às vezes no trabalho as pessoas dizem: aquele ali é crente? Porque ele não guarda a palavra. Ele pode até estar na igreja, ele pode participar de um culto de mocidade, pode até pregar, mas Sim. ele não guarda a palavra. Porque quem guarda a palavra, a própria Bíblia vai dizer lá em João: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Então, quando nós amamos a Deus, nós guardamos essa palavra. Então, guardar é isso, é estar com ela, é levar. Não precisa nem a gente falar um oi, nem um ai, nem Deus. Sim. As pessoas olhando para nossa vida, de ali é um servo de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Então, guarde a palavra. Medite nela de dia e de noite. Porque você é um testemunho vivo de Deus. Você é uma testemunha viva de Deus, que Ele está na sua vida. E isso vai contagiando o ambiente, vai contagiando as pessoas, e o nome do Senhor será glorificado. Louvado seja Deus. Amém? Vamos escutar mais uma vez a jovem Heloíse Vitória louvar o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Espírito Santo, ore por mim. Leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Aleluia. Glória a Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando,
que amam a ti, Espírito Santo. Vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Glória a Jesus. Glória a Deus, amém. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, graças a Deus, né, por tudo, pelas conversas que tivemos aqui, pelos hinos entoados. Eu creio que os irmãos já tenham recebido a palavra de Deus, né, por meio dessa conversa, por meio dos hinos. Glória Mas vamos dar continuidade aqui e trazer uma palavra, não somente para os jovens, mas praticamente para os jovens, mas também para toda a comunidade evangélica, né? Para os adultos, para os homens, para as mulheres, para aqueles que estão começando, para aqueles que já têm um bom tempo, porque a palavra de Deus, Diácono Tasso, ela sempre irá fazer bem a nossa vida. Eu creio. Né? O Salmo 119, ele é um salmo, o maior salmo da Bíblia, dos Glória 150 que existem. E esse 119, ele foi escrito pelo rei Davi. Davi, um homem de Deus, um homem de oração. E era um homem que tinha um amor pela palavra. Esse Salmo 119, ele fala justamente esse amor. E ele fala também da felicidade daqueles que têm o amor por essa palavra. Glória a Jesus. Quando nós lemos aqui no Salmo 119, o primeiro, ele diz o seguinte: bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. O bem-aventurado, ele é ser bem mais que feliz. Tem uma felicidade além daquilo que nós possamos imaginar. E o salmista, ele vai dizer que aqueles que andam nos caminhos retos, né, e aqueles que andam na lei do Senhor, ele é mais do que feliz. O salmista, ele tinha essa experiência com Deus. Ele desejava, não era à toa, porque Deus o chamava de um homem segundo o seu coração. Sim. Né, Davi, ele foi um homem pecador, cometeu erros, falhas. Eu sempre digo que daqueles 10 mandamentos, Davi descumpriu pelo menos 4. Né? Ele roubou, ele cobiçou, ele adulterou e ele matou. Ou seja, quase a metade, Diácono Tasso, dos 10 mandamentos, Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele descumpriu. Porém, isso faz parte da natureza humana. Sim. E Deus sabe que isso faz parte da natureza humana. Foi por isso que Jesus, ele veio como um homem, né? Como dizia o pastor Marcos Ferros, ele veio entender, né? Ele não sente. Deus, ele não sente aquilo que o homem sente. É claro que ele entende o que é uma depressão, ele entende o que é uma dor. Deus é um especialista nisso, mas ele não sente. E Jesus, ele veio como um homem justamente para sentir. E ele entende. E outra, não veio somente sentir, mas para mostrar para mim e para você que nós podemos passar por tudo isso sendo santo. Agora, o que devemos fazer? É amar a palavra. Aleluia. E Davi, ele sabia. E Davi, ele tinha em seu coração que amando a palavra, ele poderia passar por todas essas situações, porque Deus iria perdoar como Deus o perdoou. Sim. Ele teve as consequências. Porque quem ama a palavra, mesmo ele errando, ele tem que aceitar as consequências. Ele tem que saber que ele errou. Sim. Porque ele entende a palavra, ele ama a palavra, ele sabe que tudo que nós fazemos contra Deus vai ter uma consequência. Mas Davi, por ele amar a palavra, ele sabia que teria o amor de Deus
o perdão de Deus. Por isso que ele vai escrever o Salmo 51. E ali ele vai pedir a misericórdia de Deus. Glória Era o amor à palavra. E quando chega aqui no verso 9, como ele diz, como purificará o jovem o seu caminho? Davi foi um jovem como todos os outros. E por que ele fala jovem? Ele poderia falar o homem, a mulher, Sim. a criança. Sim. Mas é justamente na juventude, Diácono Tasso, que a cabeça dos jovens, elas... como é que se diz? É meio atrapalhada. Né? Eles se acham que são os melhores, Sim. se acham que sabem tudo, acham que são os salvadores do mundo. Sim. Né? Porque eu fui jovem, e eu digo que ainda continuo jovem, apesar dos meus 46 anos, mas eu sou jovem Muito ainda. bem, Né? Mas na minha plena juventude, eu achava que eu poderia mudar o mundo. Eu achava que eu estava certo, meus pais eram que estavam errados. Porque os jovens têm essa cabeça um pouco atrapalhada. Mas Davi, ele vai ser enfático aqui. Ele vai dizer, como pode um jovem purificar o seu caminho? Em uma outra tradução, vai perguntar como que como o jovem pode purificar o seu caminho? Como pode tornar o seu caminho puro? E ele vai dar a resposta aqui. Observando, né? Cuidando do seu caminho, vigiando o seu caminho e seguindo tudo aquilo, cantora Heloísa, que a Bíblia está falando. Quando nós seguimos, quando nós guardamos, quando nós estamos diante da palavra de Deus, nós podemos purificar a nossa vida. A Bíblia vai nos dar jovens, né? Exemplos de jovens que passaram, Diácono Tasso, com situações difíceis, né? Tiveram as distrações também, tiveram a oportunidade de dizer, eu não quero, eu vou desistir, né? Ou eu vou continuar aqui na farra, eu vou viver dessa maneira. Mas foram jovens que, observando a palavra de Deus, eles continuaram com seu caminho puro. O primeiro é José. Em Gênesis, no capítulo 39, no versículo 7, diz assim a palavra de Deus: E aconteceu depois destas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse, deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor, eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Aleluia. Veja que José não disse, eu não vou fazer o mal a Potifar. Como eu vou pecar contra Deus? E por que José ele fala contra Deus? José ele tinha a palavra de Deus na sua vida. Mas olha só a situação de José. José sai de casa vendido pelos seus irmãos com cerca de 16, 17 anos. Né? Imagina a tristeza na vida daquele jovem. Deixar a sua casa, onde provavelmente era paparicado por Jacó, seu pai. Sim. Né? E ali haver uma decepção, os seus irmãos o entregarem para ele ser escravo. Imagina aquele homem, aquele jovem chegando naquela terra desconhecida. Provavelmente José não conhecia o Egito, né? De pessoas que não conheciam a Deus, de pessoas que não falavam de Deus, e o Deus que eles conheciam eram deuses pagãos. Esse jovem chega naquela terra ali, ele não tinha uma palavra de conforto. Ele não chegou ali, ligou um som para ouvir um hino e dizer, Deus vai me confortar. Hoje em dia nós temos tudo isso. Nós chegamos, quando estamos tristes, vamos para a igreja, ou vamos lá no YouTube, ouvimos um hino, né? Vamos ouvir uma pregação, Deus vai falar conosco. Mas aquele jovem ali, ele chega naquele local que não tinha ninguém para pregar para ele, que não tinha ninguém para cantar para ele, e ele permanecer ali na presença de Deus. Glória a Jesus. Ele poderia se revoltar, Tássio. Ele poderia dizer, por que Deus tem me colocado aqui? Provavelmente Jacó deva ter falado com ele todos os dias, né, contando dos benefícios que Deus fez na vida dele.
Jacó teve um momento errado, Jacó teve um momento de desobediência, um momento, né, de erro contra Deus. E Jacó, mas chega um momento que Jacó ele se transforma. E ali ele tem os seus filhos e provavelmente ele começa a conversar com José falando do Deus que ele tinha visto, né, do Deus a quem ele serve. Então José ele guardou no seu coração aquela palavra ali. Então quando ele chega no Egito, Potifar traz ele para sua casa, coloca ele como maioral. Veja que ele era o maioral ali da casa dele. Sim. Acima dele somente Potifar. Ele poderia se enaltecer, ele poderia se exaltar, né? Mas pelo contrário, ele tinha a palavra de Deus na vida dele. E um dia chegou a distração, Glória que a foi a Jesus. mulher de Potifar. Provavelmente aquela mulher era uma mulher bela, né? A Bíblia diz que José era um homem belo, era um homem bonito. E aquela mulher provavelmente era uma mulher bela. E o inimigo, Diácono Tasso, ele vai atacar justamente no nosso ponto fraco. O inimigo com certeza sabia o ponto fraco de José. E usa aquela mulher ali, você vai lá. Eu quero destruir a história daquele homem ali. Diácono Tasso, o inimigo, ele não conhece a nossa vida. Ele não sabe onde nós iremos chegar. Mas quando Deus olha para nós do alto dos céus, Aleluia. e Deus ele contempla e diz: esse aqui é um servo de Deus. O inimigo ele olha e diz: aqui eu vou ter problema com esse camarada. Aleluia. E ali ele começa a investir. Ele sabia que iria ter problema com José, mas aí ele começa a investir na vida daquele homem. Ele disse: eu não sei o que vai acontecer, mas eu vou destruir esse camarada aqui. E vai usar ali a mulher de Potifar. Potifar. E o que acontece? Aquela mulher chega, né, com aquela lábia bonita, né, deixa comigo, fica comigo, ninguém vai ver. Realmente, talvez ninguém visse. Mas ele sabia em seu coração, Tasso, que tinha um Deus, que veio tudo. né? Muitas vezes nós estamos entre quatro paredes e ninguém tá vendo. Glória a Jesus. Mas ele sabia que Aleluia. tinha um Deus a quem ele servia. É. E era a quem ele devia prestar conta. Não é diferente nos dias de hoje. Nós temos um Deus a quem nós servimos. E nós um dia iremos prestar conta. Sim. Seja boa ou seja ruim, um dia nós estaremos diante de Deus para prestar conta. Mas o que fez aquele homem continuar ali fiel a Deus foi a palavra de Deus na vida dele. Mas ele recebeu uma recompensa, né? Parece que essa recompensa era algo bom. Pelo contrário, né? Ele foi para cadeia. Ele voltou para a prisão. Né? Tem hora, Diácono Tasso, que parece que a gente serve a Deus, faz o que é certo, né? Faz as coisas dentro da palavra de Deus, e como recompensa, né, vem uma prisão, vem algo difícil na nossa vida, enquanto outras pessoas fazem as coisas erradas e são beneficiadas. Como nós vamos entender isso? Mas José, ele sabia que independente da situação, né, independente daquilo que ele estava passando, Deus estava com ele. E lá na prisão, né, ele vai ser abençoado. E o fim, nós vamos ver quem foi José. Governador do Egito. Né, o segundo homem mais importante na terra. Eu sempre digo que o homem mais importante na terra era ele. Porque o próprio faraó disse: olha o meu anel aqui, ó. Eu entrego a você. Agora somente no trono eu vou ser maior. Né? Ali, faraó, para não perder, né, a sua moral ali diante do povo, disse: olha, somente no trono. Mas eu creio que José decidia tudo no Egito. Bem creio. Né? Eu creio que faraó olhava assim: ué, José, aí é com José. Né? Não, fala com José. Né? Mas José é quem resolve aqui. Então a gente vê quem guarda a palavra de Deus. Sim. A gente vai ver outro jovem que também passou por situações difíceis. Era Daniel. Sim. Daniel Glória a Jesus. tinha mais ou menos a sua idade, 17, 15 anos, né? Quando nós conhecemos a história do povo que Nabucodonosor traz para a Babilônia, e Daniel vai naquele caminho. E vai Daniel e outros jovens também. E quando chega lá na Babilônia, Nabucodonosor diz: olha, traz alguns jovens aqui para o palácio, né, para que eles possam ser educados de acordo com a cultura babilônica.
eles vão aprender a nossa língua, vão receber os nossos costumes, para que depois, lá na frente, nós possamos usá-los eles aqui. E Daniel foi. Mas tudo isso tinha um projeto de Deus na vida de Daniel. Glória a Mas Deus. quando chega lá no palácio, o rei disse, olha, alimenta esses jovens, né, com a minha comida, com a minha Sim. bebida, né, faça tudo, porque depois de 3 anos, eu vou chamar esses jovens para cá. Mas a Bíblia diz aqui, no capítulo 1 e no versículo 8, e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho com ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que ele concedesse não se contaminar. Ou seja, ele pôs em seu coração, ele disse, eu não vou fazer Foi. o que os babilônicos estão querendo que eu faça. Existem jovens hoje, quando chegam na faculdade de Acontácio, e eu fico muito triste. Os professores dizem, meu filho, mas o mundo ele é desse jeito e nós estamos aqui, porque é uma conversa bonita desses professores. Sempre, né? Esses professores são ateus, são professores que desprezam a palavra de Deus. É. E o intuito dele é destruir realmente família, destruir a igreja. E até certo ponto eles conseguem. E chegam esses jovens e começam a comer do manjar, Aleluia. daquele prato. Começa a tomar o vinho Sim. ali. Mas Daniel foi diferente. Glória a Jesus. Daniel não aceitou. Glória E por a que Deus. que ele não aceitou? Porque ele havia guardado a palavra no seu coração. O que fez com que Daniel não se desviasse foi justamente essa palavra, Glória a Deus. foi justamente a palavra de Deus em seu coração. E nós vamos ver depois o que aconteceu com Daniel e os seus filhos. Vejam aqui no versículo 17 o que a palavra de Deus diz. Ora, a esses 4 jovens, Deus deu conhecimento e a inteligência em todas... Ora, a esses 4 jovens deu conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. Olha, Por que isso aconteceu com Daniel? Porque ele guardou a palavra no seu coração. Glória a Ele Jesus. purificou o seu caminho. E ele sabia que o antídoto para purificar as nossas vidas é a palavra de Deus. Eu creio. Nós temos outro jovem também para nós encerrarmos aqui, Glória a Jesus. que foi Samuel. Samuel nem para ter nascido era. Não estava nos planos. Era. Ana, nós conhecemos a história. Ana era infértil, né? Não podia ter filhos. Nós conhecemos essa história. Mas Ana era uma mulher de Deus. Aleluia. Né? Ana sabia que aquela infertilidade ali não era impossível nada para Deus. Ela tinha no seu coração a palavra de Deus também. Sim. Ela provavelmente ouviu histórias de mulheres que também eram inférteis e conseguiram ter. Eu creio que a Bíblia não nos diz, mas eu creio que ela sabia. Ou se não sabia, mas ela cria em Deus e sabia que para Deus nada era impossível. E aquele jovem, ele servindo, e aquela mulher ali pede a Deus um filho. E Deus concede. Agora o interessante aqui, e a mensagem vai para os pais, Glória a aquela Jesus. mulher não pediu algo para ela se engrandecer. Porque hoje, Diácono Tássio, muitas vezes nós pedimos algo, por exemplo, nós no começo aqui nós estávamos falando, quando eu comecei a falar da palavra de Deus, e quando eu pedi a Deus para que Ele me ensinasse a pregar, para que eu pudesse estar no púlpito, não era para me engrandecer, era para a glória de Deus. Sim. Era para que através desta palavra que Deus estaria me usando, outras vidas fossem transformadas. Então quando Ana pediu, ela não pediu algo para si, para se engrandecer, para se beneficiar. Pelo contrário, ela pediu algo, disse, olha, se o Senhor me der um filho, eu o darei para o Senhor servir todos os dias. Aleluia. Da sua vida. Glória a Jesus. E Deus atendeu o pedido daquela mulher. E Samuel, aqui no capítulo 3, ele diz o seguinte: e o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli,
E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias e não havia visão manifesta. O que é que isso quer dizer? Que era difícil Deus falar naquela época. Era um momento difícil na vida de Israel. Eli estava ali com os seus filhos, ele aceitava tudo aquilo que Ofné aceitava, ele aceitava tudo os seus filhos, Sim. o que eles faziam diante aqui, o que fazia ali nos sacrifícios. E nós vamos ver um homem que eu acredito que Eli era um homem de Deus, mas ele aceitou. E nós achamos que as coisas hoje em dia que acontecem dentro da igreja é somente hoje. Pelo contrário, desde sempre aconteciam as coisas ruins. Nós achamos que hoje em dia mas hoje é muito diferente dos dias anteriores. Não. As coisas que já aconteciam, acontecem nos dias de hoje também. Assim como havia problemas na congregação de Israel, hoje também há. Nós vamos ver aqui Elias com seus filhos. Aliás, Eli com seus filhos. Sim. Era um momento difícil, mas ali estava um jovem que ele poderia olhar para aquela situação, seguir aquele exemplo e dizer, não, vou fazer desse mesmo jeito. Deus não está fazendo nada, né? Deus não está castigando esse povo, porque eles estavam fazendo e se beneficiando. Ali estava um menino que estava olhando aquilo ali. Porque o jovem, a gente acha que o jovem não olha. Observa. Ele observa para a minha vida, ele observa para a sua. Ele sabe o que está acontecendo e muitas vezes ele se desvia porque acontecem essas coisas. É verdade. Mas a Bíblia diz aqui que o jovem Samuel, o menino Samuel, ele servia a Eli. Glória a Jesus. Ele continuava ali diante de Deus. Glória a Deus. E ali o que fez com que ele continuasse servindo a Deus era a palavra que ele havia guardado em seu coração. Porque mesmo Eli, não sendo um bom pai com os seus filhos, eu creio que Elia alguma coisa ensinou a Samuel. Sim. E eu creio que Samuel viu algo de Deus em Eli. E ele dizendo, esse Deus que eu sirvo, eu não posso deixá-lo. Aí veja o que diz aqui no versículo 19. Enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia que todas as suas palavras se cumprissem. Ou seja, Samuel estava crescendo e fazendo com que a palavra de Deus fosse disseminada, que a palavra de Deus fosse pregada, porque ele acreditava em um Deus, mesmo em uma situação difícil, mesmo em um momento difícil de Israel. Samuel dizia, olha, eu acredito num Deus que um dia vai transformar essa história aqui de Israel. Aleluia. E qual é o fim de Samuel? Ele se torna sacerdote? Interessante. Alguns acreditam que Samuel ele não fosse um sacerdote porque ele era da tribo de Levi, mas ele não era da linhagem de Arão. E para ser o sumo sacerdote, ele tinha que ser da linhagem de Arão. Mas olha como Deus trabalha. Não importa, Tássio, de onde você veio. Não importa quem você é. Glória a Jesus. Se você guardar a palavra de Deus no coração dele, Deus vai te usar de uma maneira tão extraordinária. Glória a Deus. E você não sabe onde vai chegar. Eu pessoas vão ser usadas. Glória a Jesus. Pessoas vão receber os benefícios da palavra de Deus, porque Deus está ali usando. Aleluia. Era o que aconteceu aqui com Samuel. Nós vimos a história de 3 jovens aqui. Mas hoje em dia é difícil um jovem. Não, tá aqui, eles tiveram dificuldades, cada um em seu tempo. Sim. São exemplos bíblicos, eles poderiam se desviar, eles poderiam dizer, eu não quero mais isso aqui. Já chega, acabou. Eu não quero servir a esse Deus, não. Porque não foi de um dia pra noite, Tássio, que aconteceram essas coisas. Não. Teve um processo. Glória Mas é como a o Deus. salmista disse. O jovem, ele vai guardar o seu caminho. Ele vai purificar o seu caminho observando a palavra de Deus. Nós vimos aqui onde terminou a história desses 3 jovens. Sim. Mas o que aconteceu? Porque eles guardaram a palavra de Deus. Guardaram a palavra. Eu vou dar um rápido testemunho aqui, já para nós terminarmos. Eu nasci no Evangelho, né? Venho de uma família crente, de uma família que já tem quase 70 anos no Evangelho.
Mas eu me desviei. Nos meus 15, 16 anos eu me afastei da presença de Deus. E isso veio trazer consequências graves na minha vida. Eu conhecia a palavra e justamente por conhecer a palavra, fazia o que era errado. Tive depressão. Nessa depressão, por 2 vezes eu tentei tirar a minha vida. Né? Porque o inimigo, ele olha pra você e diz: olha, esse camarada aqui vai pregar o evangelho, vai me dar o trabalho, eu vou tirar logo a vida dele aqui. E nessa depressão foram anos. E essa depressão, ela trouxe consequências graves que até hoje eu ainda pago. Mas por quê? Porque eu não obedeci, eu não guardei a palavra de Deus. Então eu digo pra você, jovem, né? Enquanto você está na sua plenitude, né? Como Salomão, ele vai dizer lá em Eclesiastes, né? Lembra-te do teu Deus no dia da tua mocidade. Quando ele diz lembra-te, é agir, é pregar, é vir aos cultos de escola bíblica, é vir às consagrações, é estar sempre ali servindo a Deus, sempre estar ali fazendo com que Deus seja conhecido entre o mundo. É isso que é lembrar de Deus. E eu aconselho a você, continua guardando a palavra de Deus. O seu caminho talvez seja difícil, né? Talvez você esteja passando por uma situação complicada, porque Davi, quando ele escreve o Salmo 119, ele dizia: olha, eu passo situações terríveis, eu passo dores, mas eu tenho um amor tão grande pela palavra, que esse Deus, ele me dá alegria, que esse Deus, ele me dá força para continuar. Talvez você esteja passando por essa situação, mas continua firme nos pés do Senhor. Guarda a palavra de Deus no teu coração para não pecar contra Ele. Que Deus abençoe a cada um de vocês e que essa palavra possa fluir em seus corações e possa haver frutos. Que Deus abençoe a todos. Aleluia, glória a Jesus, boa foi esta palavra. E eu creio que ela alcançou aí onde você está. Glória a Jesus, né? Palavra maravilhosa, poderosa, vinda da parte do Senhor. Eu aprendi muito aqui, irmão Maxwell, né? Através desta pregação, através dos exemplos que foram citados aqui, destes jovens, né? José, Daniel, Samuel, todos esses, né? Guardaram a palavra de Deus no vosso coração. E conosco não pode ser diferente. Temos que guardar a palavra do Senhor em nossos corações. Amém? Agora a jovem Heloísa vai louvar mais um hino para a glória de Deus e em seguida nós iremos fazer uma oração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia.
meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita, leva-me ao lugar, Espírito Santo, onde só o Senhor e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Jesus! Maravilhoso é o nosso Deus. Te amo, meu papai. Como está escrito. O próprio Jesus falou, né? Abba, Pai. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, que programa maravilhoso foi hoje, onde eu pude sentir, eu creio que vocês também, nós pudemos sentir a presença de Jesus. A presença dele foi real, é real, né? Tanto aqui, como eu sei que estão aí na casa de vocês que estão assistindo este programa. E reforçando, logo mais à noite haverá o culto com a participação dos jovens aqui na igreja sede, creio que também em algumas congregações. Não deixe de ir à casa do Senhor. Ele está te esperando, ele está de braços abertos, querendo, glória a Jesus, conversar contigo. Ele tem planos, tem projetos, aleluia, glória a Jesus. Ele não desiste de você. Mas Tássio, eu estou fraco, eu não consigo ir. Jesus, ele não exterminou o pecado de nossa vida, ele não exterminou. Mas a carne, ela tem que estar sujeita ao Espírito. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A carne, ela tem que estar sujeita, mesmo cansado, mesmo a carne dizendo, não vá, mas você tem que dizer, eu vou. O Espírito diz, eu vou, porque nós precisamos nos alimentar da presença e da palavra de Deus. Glória a Jesus, glória a Jesus. Que Deus abençoe. Nós iremos fazer uma oração para finalizarmos mais este programa. Em nome de Jesus, mais uma vez agradecer, glória a Deus, ao nosso pastor Amaro Antônio, pastor aqui do campo eclesiástico de São Miguel dos Campos. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus, também agradecer aqui ao nosso irmão Maxwell, mais uma vez. Que Deus abençoe, meu irmão. Foi uma honra, um prazer. Nossa irmã Heloíse Vitória também, que Deus abençoe. E também ao nosso irmão Jair, que nos ajudou e continua nos ajudando bastante. Em nome de Jesus, que se for da vontade de Deus, estaremos aqui próximo mês para louvar e agradecer o seu santo nome. Amém? Oremos em nome de Jesus. Senhor Deus e eterno Pai, Senhor, quero te agradecer por este programa, meu Pai, a voz da Assembleia de Deus, aonde tem alcançado vidas, inúmeras vidas, meu Pai, em nome de Jesus, através da tua palavra, através desses equipamentos, Senhor. Meu Deus, eu quero te pedir uma bênção especial para toda a juventude, para todos os jovens e adolescentes daqui de São Miguel dos Campos, Senhor, do estado de Alagoas, do Brasil, meu Pai, em nome de Jesus. Abençoe cada jovem, cada adolescente, Senhor, que eles venham colocar, meu Pai, a palavra no coração, Senhor, e que não venha se desviar do teu caminho, meu Pai. Em nome de Jesus, aonde tiver ser uma pessoa enferma, uma pessoa fraca, meu Pai, sustenta. Oh, meu Deus, tira todo mal. Em nome de Jesus, Senhor, coloca a saúde. Unge, meu Pai, coloca a tua mão santa aqueles que estão necessitando, Senhor. Aqueles, meu Pai, que estão aguardando, meu Pai, uma porta de emprego, Senhor, que estão passando por dificuldades financeiras. Eu profetizo aqui nesta tarde que o Senhor vai abrir porta de emprego em nome de Jesus, que a vida desta pessoa será transformada em nome de Jesus. Aqueles que estão passando, Senhor, por dificuldades também, meu Pai, glória a Jesus, em sua casa, na sua vida familiar, meu Deus, em nome de Jesus, derrama, Senhor, o teu poder, o teu Espírito Santo de Deus nas casas, Senhor,
nas famílias, porque a família é o projeto de Deus. Eu creio, Senhor, em nome de Jesus, pela vitória que já nos é garantida pelo sangue de Jesus. Em nome de Jesus eu te agradeço, Senhor, meu Pai. Ó Senhor, abençoa aos pastores, ao nosso pastor Amaro, a todo o corpo, Pai, eclesiástico daqui de São Miguel dos Campos, Senhor. Eu te agradeço porque Tu és presente, Tu és um Deus vivo. Ó Senhor, mesmo em meio às dificuldades, o Senhor está do nosso lado. Ó Espírito Santo de Deus, eu te louvo e te agradeço por tudo, desde já e para sempre. Amém, amém, amém. Jesus, amém. Fique com Deus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.